muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade da editora Brahma Kumaris. Todas as primeiras e terças-feiras aqui estamos juntos para abordar algum assunto que seja relevante, né, para o momento presente que estamos vivendo e também para relacionarmos com algum material que a editora Brahma Kumaris promove. E hoje nós estamos promovendo, né, esse livro, Resolução de Conflitos, de Aruna Ladva, né? Então, o tema hoje é sobre isso. Meu nome é Kátia Roel, eu sou voluntária nas atividades da editora Brahma Kumaris e também nas atividades do Centro de Retiros da Brahma Kumaris em Serra Negra, de onde estou falando com vocês, né? Tem alguém vindo pela primeira vez em alguma atividade da Brahma Kumaris Online, né, o Centro Virtual Nacional? Não? Todos já estão de casa. Então, boa noite a todos que estão aí escrevendo. Boa noite, Júlio, de Aracaju, muito bom. Uhum. Então, para falar sobre o tema de hoje, nós temos conosco a Mariana Santos. A Mariana é, né, voluntária das atividades da Brahma Kumaris em São Paulo, capital. Ela mora na sede principal da Brahma Kumaris, né, e ela é designer, profissionalmente falando, e depois ela pode se apresentar um pouco melhor, mas a Mari tem essa habilidade, né, tem uma personalidade, para mim, né, bastante equilibrada. Ela tem essa natureza, né, de ser delicada e ao mesmo tempo firme. Então, para mim é uma inspiração, né, nesse lado do equilíbrio interior. E eu achei que combinava muito bem ela abordar conosco sobre esse aspecto, né, a resolução de conflitos. Esse é um livro bastante interessante, a Mari vai poder abordar alguns dos aspectos, mas, assim, aspectos relacionados à escuta, aspectos relacionados a habilidades de se comunicar, habilidades comunicativas, como nós adquirimos algumas habilidades para gerenciar conflitos, tanto internos quanto das pessoas que circulam na nossa vida. Então, tema bastante importante, relevante. Então, eu convido a Mariana para estar com vocês e uma boa experiência a todos. Quem quiser escrever perguntas no chat, ao final nós estaremos interagindo com todos. Boa noite, Kátia, boa noite a todos. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite de estar hoje, né, compartilhando desse tema, resolução de conflitos, também a confiança, né, métodos para aumentar a confiança como um subtema aí do livro. E, particularmente, esse tema, resolução de conflitos, me interessa pessoalmente, né, por conta de situações mesmo vividas, né, na minha vida, em que a gente se vê às vezes diante, no meio de dois lados, né, opostos, e a gente precisa dar continuidade, né, num relacionamento, não interromper, e a gente precisa entender como fazer isso da melhor forma. Então, esse livro e o tema abordado já me ajudou bastante. Então, eu espero que possa ser útil aqui para todos que estão ouvindo. E no finalzinho a gente abre para conversa, perguntas, então vocês fiquem à vontade. Então, esse livro, ele escrito pela Aruna Ladva, né, que ela
é uma das coordenadoras da Brahma Kumaris, ela atualmente mora em Londres, né? E nesse livro ela conta um pouco no início, quando ela morava no Canadá, que ela teve uma perda, né, do emprego que ela tinha, assim, de uma forma muito abrupta, inesperada. E aí ela tinha um subsídio do governo para poder fazer um treinamento, né? Fazer algum tipo de curso. E aí ela escolheu um curso com esse tema de resolução de conflitos. Então, nesse livro, ela vai trazer tanto o aprendizado que ela conseguiu nesse treinamento, quanto as coisas que ela vivenciou e aprendeu, e certamente continua aprendendo na Brahma Kumaris. Então, a gente vai ver a abordagem do conflito e, e da confiança, não só de uma forma assim tão da psicologia, né? Mas de uma forma espiritual também. E é super útil, interessante para a gente se verificar e aprimorar, né, alguns comportamentos. Então, o que ela coloca desde o início é que os conflitos, né, para a gente definir uma situação como uma situação de conflito, ele vem muito da nossa percepção, do nosso olhar sobre aquela situação. Então, para uma pessoa, por exemplo, determinada situação pode ser fácil dela lidar, de resolver, mas para outra vai ser difícil, né? Ela vai encontrar um bloqueio interno para responder àquela situação. Então, o conflito ele tem a ver com, em primeiro lugar, com o nosso olhar, com a nossa posição diante da situação. E ela traz assim alguns exemplos de situações de conflito na qual ela mostra como que as pessoas costumam agir, costumam responder a essas situações desafiadoras. Então, tem situações em que uma das pessoas, né, um dos lados que está ali naquela situação, ele vai ter uma posição de dominância, né? Ele vai ter aquela posição de estar certo, de impor a sua razão em detrimento total do outro. E o outro vai muitas vezes assumir essa postura, essa posição de, de aceitar que ele é a vítima da situação. Então, um vai sair assim, entre aspas, ganhando e o outro, entre aspas, perdendo, né? Então, ela coloca que essa é uma das maneiras que a gente mais vê as situações acontecendo no mundo, né? Onde existe uma situação e um tem que ganhar e o outro tem que perder, né? Existe essa diferença. E a resolução de conflito é, é a gente olhar para a situação que vem como um desafio, né? E muitas vezes tem a ver com uma outra pessoa que a gente está interagindo, e não se deixar abalar, não se deixar reduzir o seu valor diante daquele desafio. Então, a gente conseguir desenvolver essa capacidade de se posicionar com respeito por nós mesmos, né? E aí trazer algum elemento, de alguma maneira, uma ferramenta para interagir com aquela pessoa e chegar numa resolução, né? Num final, num desfecho que seja bom para ambos os lados. Então, onde existe um ganha-ganha, não é um ganha e o outro perde, mas onde os dois ganham. E o convite que ela faz, e que é algo que a gente vê aqui dentro do conhecimento do Raja Yoga, né? Não sei aqui se vocês já tiveram oportunidade de fazer o curso,
que quando a gente percebe as situações, as cenas da nossa vida como se elas fossem filme, né, ou uma novela, um enredo, e aí a gente consegue olhar de fora de uma forma não apegado ao que está acontecendo, a gente desenvolve uma clareza mental, uma clareza emocional para ver de uma forma ampla tudo que aquela situação está me trazendo e que eu posso tomar como um aprendizado, tomar como uma oportunidade. Então, ela fala sobre a gente perceber que nós somos personagens nas situações, nesse enredo, né, da nossa vida. E se nós somos personagens, se a gente está agindo como um personagem, significa que quem interpreta esse personagem, né? É o ator, né? E aqui a gente usa a expressão que é a alma, né? A nossa alma, o nosso ser, né? Nós somos os atores interpretando papéis o tempo todo nos relacionamentos, nas interações. E esses papéis que a gente desempenha, nem sempre a gente é capaz de perceber com muita facilidade. Então, por exemplo, se você está diante de uma pessoa que costuma se expressar com agressividade, né, falar muito alto e fala coisas que muitas vezes não são verdadeiras, né, faz acusações. Imagina se você olhasse para essa pessoa não com um olhar de medo, porque o medo vem dessa posição desse personagem que é uma vítima, né? No filme ele se torna aquele que vai ser sabotado, que vai ser deixado para trás. E você está vendo o outro como um vilão da história, né? Você está vendo o outro como um personagem que carrega traços agressivos, negativos. Então, quando a gente assume esses papéis, esses personagens, a tendência é que a gente não consegue encaixar, né? Assim, não consegue chegar numa solução para certos acontecimentos, certas coisas, porque cada um está muito firme nesse seu papel, né? E por que que a gente está tão firme em determinados papéis? Isso está conectado com crenças, valores que a gente carrega desde a nossa infância, por toda a nossa existência aqui enquanto seres humanos, né? Que a gente vai criando certos hábitos por muito tempo, vai assim agindo de uma mesma maneira e reforçando aquela personalidade de tal forma que aquilo se torna praticamente nós, né? A gente se define com base naquela característica. E quando a gente cria essa autoimagem, né, tão forte de que por que que tudo dá sempre tão errado comigo, né? Eu não sou capaz. Ou então, por que que ninguém faz as coisas do jeito certo, né? Todo mundo, né, é desatento, eu que estou sempre certo. Então, quando a gente se firma demais nessas características, fica muito difícil a gente sair do conflito, né? E a Aruna ela propõe que, que a gente faça um trabalho interno para conseguir sair desse ciclo, né, vicioso, fazer um trabalho interno de se reconhecer como esse ser espiritual, como esse ser positivo,
que tem capacidades, né, que tem valor. Então, quando a gente consegue resgatar o nosso próprio valor, e isso se dá através de uma autoobservação, de um contato com você mesmo, né? Quando a gente cria essa proximidade com o nosso eu verdadeiro, né? Com essa alma que nós somos, a gente vai conseguindo identificar os nossos, as nossas atitudes, os nossos pontos de fraqueza. E aí consegue trabalhar melhor a partir do nosso estado completo, positivo, para não se deixar levar por essas fraquezas, né, da personalidade. Então, quando ela fala de autoconfiança, ela faz um link, né, uma conexão com duas coisas. Então, uma é esse senso de alto valor. Então, quando eu reconheço, percebo o meu valor enquanto ser, né, humano, e isso está conectado com o autoconhecimento e com a autoestima. Então, a partir do momento que eu me valorizo, que eu reconheço o meu potencial, eu começo a criar esse amor próprio, né? Esse autocuidado que a gente chama de autoestima. E essa autoestima vai gerar naturalmente a autoconfiança. E a gente vê assim que tem pessoas, né, ou nós mesmos também, às vezes a gente cai num momento em que a gente precisa se erguer de alguma coisa que aconteceu, de algum momento difícil, e a gente se coloca numa posição de assim, agora eu tenho que resgatar, né, minha autoestima, minha confiança, e às vezes a gente faz isso de uma forma sem, sem muito preenchimento, a gente faz isso de uma forma externa. E essa autoconfiança que a gente vê muitas vezes acontecer, ela está baseada no ego, né? Existe aquela autoconfiança falsa, que é um orgulho de você mesmo, só que não não daqueles aspectos puros, né, que nós temos de amor, de bondade, de humildade, honestidade. Mas quando a gente cria esse senso de, de autoconfiança baseado em coisas superficiais, né? Por exemplo, numa habilidade que eu possa ter, como, sei lá, eu sou um bom desenhista, e aí eu fico, né, naquela visão de mim mesmo, que eu sou o melhor, eu sei, e aquela visão que é um orgulho que é temporário, né? Ou seja, não gera muito benefício enquanto espiritual, né? Enquanto alma, não gera benefício para o outro. Enfim, está baseado numa comparação. Então, a gente não está falando desse tipo de autoconfiança, mas uma autoconfiança que está baseada na no meu, na minha capacidade de encontrar minha estabilidade, o equilíbrio, onde os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles estão claros, eles estão gerando uma energia positiva. Então, esse tipo de confiança que a gente está falando. E quando a gente trabalha isso, trabalha esse movimento de estar sempre se colocando de uma forma em que o nosso movimento interno, nosso mundo interno mental está caminhando de uma forma positiva, a gente consegue criar ao nosso redor
essa vibração, né, essa atmosfera que permite que a gente não seja afetado pelas negatividades que vêm dos outros, né. Então, primeiro tudo começa com autocuidado, e aí esse autocuidado me dá esse poder, essa estabilidade para não me deixar levar pela opinião dos outros, pelas críticas, né, e para eu não reagir da mesma maneira que alguém possa estar agindo comigo, né. E a Aruna, ela fala sobre algo que a gente já ouviu, que são os gatilhos, né? Ou seja, determinados comportamentos, determinadas coisas que acontecem, cada um de nós sabe que podem mexer um pouco mais, né, com o nosso emocional. E quando aquilo chega, né, no nosso emocional, quando nos atinge, para nós é muito difícil, responder de uma forma, equilibrada, pacífica. Então, quando a gente conhece os gatilhos que existem, né, ao nosso redor, num primeiro momento a gente aprende a tomar uma distância segura, né? Então, se a gente percebe que aquilo está se aproximando, eu já vou me preparando internamente, né, para lidar com aquela situação. Se eu puder sair do local, né, pedir licença, se eu puder refletir um pouco, me acalmar, porque aí eu volto com mais energia positiva para interagir, para lidar com aquilo e não ser levado por uma reatividade, né. E eu eu mesma, né, como eu disse, tem situações que eu já vivi, assim, e eu percebo o quanto que o que eu aprendo no Raja Yoga e também não só em termos de conhecimento falado, né, de ouvir palestra, de ler livro, não nesse sentido, mas o quanto isso aliado com a meditação, aliado com a minha capacidade de analisar, de ler uma situação que está vindo, né, a partir daquele olhar de conhecimento. Então, o quanto que isso me ajudou e continua me ajudando para que a minha vida seja um espelho do que eu estou aprendendo, né. Então, tudo começa com a gente reservando um tempo, né, para nós mesmos. Então, seja um tempinho para ficar em silêncio, para meditar, um tempo para estudar, né, com calma, refletir. E num segundo momento você vai ter tudo vindo para você, todas as situações, e você vai ser colocado numa prova prática, né, num teste, onde você vai entender o quanto que você conseguiu absorver de tudo que ouviu, né, de tudo que pensou, quanto você consegue pôr na prática ali no dia a dia. E, e eu percebo que a minha personalidade, né, que nem a Kátia falou da estabilidade, né, isso tem sido uma construção, né, porque eu já tive momentos em que fui, assim, totalmente derrubada por uma emoção, no sentido de me sentir desrespeitada, sentir que alguém estava me desrespeitando, e eu não tinha, naquele momento, uma uma ferramenta, um treinamento interno para lidar bem com aquilo. Então, cada um de nós, na nossa vida, a gente vai ter uma ou outra dificuldade maior. E é interessante a gente
sabe, identificar essas dificuldades e se dar novas chances para aprender a lidar com aquilo, para responder de forma diferente. Porque da mesma forma que a gente criou ou chegou nesse personagem atual que tem essas dificuldades, a peça da vida, né, ela continua. E a gente está continuamente aprendendo a, a mudar esse personagem, a transformar esse personagem, transformar as nossas crenças, transformar o que a gente acha que é certo. Muitas vezes a gente acha que a gente tem a razão 100%, que o mundo, o outro, as cenas estão errados e só eu sei. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de convicção, né? Porque quando a gente está muito, muito certo de alguma coisa, de que algo é o correto, geralmente o nosso ego, né, tá ali mesclado, ele tá querendo nos convencer de que você já chegou onde você tinha que chegar, que você não tem mais nada a aprender. Então, quando a gente está muito assim no papel de vítima, por exemplo, sempre sentindo que alguém está contra mim, sempre sentindo que as coisas não vêm ao meu favor, é um ponto de atenção, né? Para a gente olhar assim, que mesmo que eu possa mesmo estar numa situação onde um está sendo um pouco mais prepotente, né? Tá agindo de uma forma um pouco agressiva, mas se eu tô envolvido ali, se eu cheguei naquela situação, de alguma maneira a minha energia me levou naquele lugar. Então, alguma coisa eu tenho a trabalhar e a aprender ali. Então, o que eu posso aprender? A como me posicionar de uma forma respeitosa, de uma forma em que eu esteja colocando para fora essa espiritualidade, esses valores que eu tanto acredito, né? Então eu trago algo novo para aquela situação, para aquela pessoa com quem eu estou interagindo. Então não é um trabalho assim tão simples, né? E tão nem sempre é tão prazeroso, né? Porque a gente precisa lidar em primeiro lugar com a batalha com a gente mesmo, né? Com esse ego que vai querer dizer que já está tudo certo, que não tem muito mais o que eu aprender. Então, então essa coisa da autoavaliação, né? Eu sempre destaco assim como parte da jornada de crescimento, né? De se autoconhecer e de gerar transformação. E eu vou falar agora um pouquinho sobre esses métodos, né, que ela traz lá no finzinho do livro. Ela, ela pontua parágrafo por parágrafo algumas reflexões, e aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, do meu entendimento. Então, ela fala sobre ficar em silêncio e sentir-se confortável consigo mesmo, como um método para aumentar essa autoconfiança. Então, se a gente não reserva um tempo para estar em silêncio e olhando, né, olhando com o nosso olho interno, olhando o que se passa na nossa mente, que tipo de pensamentos eu tenho criado na minha mente, que tipo de sentimentos têm vindo para mim, né? Quais são as emoções que afloram em determinadas situações. Então, se eu não tiver esse contato, essa amizade comigo mesmo,
eu não consigo me conhecer. Eu não consigo nem identificar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de fraco, né? O que ainda está fraco. Então, é fundamental reservar tempo, né? Aqui a gente recomenda que logo que a gente acorda de manhã, é importante ter esse momento de meditação, né? Então, antes de você levantar e já ir fazendo tudo correndo, né? Seu café da manhã, tomar banho, faça uma pausa. Então, nessa pausa, você está começando a absorver uma energia para iniciar o seu dia, né? Então, essa energia que você está criando internamente, trazendo pensamentos positivos, isso vai ajudar você durante o dia todo. E outras coisas, né? A gente pode dar uma volta, né? No parque ou mesmo na rua, sozinho, tá tendo aquele contato, né, com o nosso movimento interno. A gente pode estar escrevendo, desenhando, né? Cada um tem um hobby, né? Alguma atividade assim que te leva para dentro, né? Para esse silêncio. Aí um outro item que ela fala é praticar a consciência de abundância, né? Que significa abundância no sentido do que eu tenho, né? De sentir que eu já tenho em mim tudo, tudo que é necessário para eu ser feliz, tudo que é necessário para eu viver em paz. Ou seja, eu não estou dependendo que as circunstâncias estejam favoráveis, eu não estou dependendo que todas as pessoas me tratem super bem para eu manter a minha felicidade, né, a minha paz. Porque a paz, a felicidade, o amor são qualidades da alma, do ser. Então, mesmo sozinho, se eu sentar em meditação, em silêncio, se eu trouxer pensamentos positivos, se eu trouxer memórias boas de coisas que eu já vivi, eu consigo experimentar paz, experimentar felicidade, experimentar equilíbrio. Então, eu não estou dependendo de algo de fora, eu estou conseguindo resgatar isso dentro de mim. Então, essa consciência de abundância interna me torna mais assim independente, entre aspas, do que acontece externamente, não vulnerável ao que acontece internamente. Outra coisa que ela fala é sobre cultivar o alto valor com autoconhecimento e fortalecer a conexão com Deus. Então, você ter esse entendimento muito mais profundo sobre si mesmo. Quando a gente fala em autoconhecimento, sob o olhar do Raja Yoga, aqui da Brahma Kumaris, é um conhecimento muito profundo de você mesmo, que vai além, inclusive, do que você viveu na infância, né? Que vai além da sua história que você conhece de agora, mas é um autoconhecimento muito, muito, muito espiritual, muito da alma. Então, é algo que você pode não ter uma memória clara, né, de acontecimentos, mas você entende lá no fundo de você, por baixo dos traços de personalidade, por detrás mesmo de memórias boas ou ruins, você tem aquela energia da alma que que está vibrando, né? Aquela verdade, aquela pureza, aquele poder. Então, se conhecer dessa forma. Então, isso
isso nos muda um pouco assim a nossa visão de nós mesmos, a nossa identidade. Então, ao invés de eu me ver como a Mariana, como a designer, a professora ou a aluna, eu vejo as qualidades que estão alimentando e vibrando, né, nesse personagem. Então, o amor, a gentileza, a verdade, a honestidade. Então, eu tenho que aprender a me conhecer dessa maneira, bem profunda. Tudo isso não é assim da noite para o dia, né? É um trabalho constante. Outro ponto que ela fala de me visualizar como calmo e confiante em cada situação. Como que eu entendo isso, né? Às vezes a gente tem com uma certa frequência algum relacionamento com alguém que é próximo e a gente tem muita dificuldade de agir de uma forma diferente, né? De expressar mais a nossa opinião, de se posicionar de uma maneira mais firme, né? Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, porque aquela relação já está também um pouco viciada, né? Já criou um hábito daquele relacionamento daquela maneira. Então, se eu puder, nos próprios momentos de meditação, dedicar alguns momentos para me visualizar nessas situações que são um pouco difíceis para mim e me visualizar de uma maneira, a maneira que eu gostaria de estar ali, né? Então, se eu tenho medo de falar, então me posiciono de uma maneira que eu, pelo menos, não me deixe levar, né, pela onda negativa, que eu consiga dar um posicionamento respeitoso, né, expressar o que eu estou sentindo. Então, quando a gente visualiza mentalmente o nosso comportamento, ele fica mais próximo de se materializar, né, de vir a acontecer de verdade no momento em que vier aquele teste, né, aquela situação de novo. Eu, no meu revolvimento aqui, no que eu estava pensando, eu escrevi: a mentalização é como um treino de vestibular. Né? Então, você sabe que vai ter aquela prova que vai decidir o seu futuro. Então, se você fizer uns simulados, né, anteriormente, você vai estar mais preparado para lidar na hora certa. E, e o último ponto, né, que ela traz, que ela coloca no livro, é manter a companhia de Deus, né? Entender que Deus, como esse ser perfeito, esse ser supremo, essa energia que não se mistura, não se perde, né, no ego, no mundo físico, ele está sempre estável. Então, eu me conecto, fortaleço essa conexão, me sinto próximo, me sinto digno de ter esse relacionamento, essa amizade, né, com ele e sentir que ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Então, é como se onde eu fosse, eu tenho ele me olhando de certa forma, assim, compreendendo o que eu estou passando e me dando essa força, essa energia que me empodera para lidar com qualquer situação. Então, é o que também é o Raja Yoga, né? É o que a Brahma Kumaris traz, que a gente cria essa visão interna de positividade, de espiritualidade, e com essa autovisão a gente consegue se abrir, né, para receber a energia divina, a energia de Deus.
Então foram esses os pontinhos que me vieram aí do que eu pensei, né, do que eu pude ler do livro. E, e aí eu espero que tenha trazido algum ponto para a gente refletir, né, e aplicar no nosso dia a dia. E agora eu deixo para quem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. Não sei se a Kátia quer comentar algo agora. Ela colocou o link aqui do livro na loja virtual. Muito bom, Mari. Gratidão pelo compartilhar, muito leve, muito claro. E então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu posso ler aqui para Mariana ou compartilhar alguma experiência relacionado ao que foi abordado. Sintam-se à vontade. Nós temos 24 pessoas conectadas, muito bom. E que vocês possam, aqui nesse momento, usufruir dessa oportunidade de interação. Podem colocar no chat ou podem abrir o microfone, que também está aberta essa possibilidade. Se você achar mais fácil, simplesmente abre o microfone e fala. Não? Ninguém? Não tenham medo de mim. Ah, eu coloquei o link do livro que está em promoção, né, no chat aí para vocês, se quiserem olhar lá. Né? Eu gosto muito da, da expressão, né, da comunicação da Aruna Ladva. Ela tem realmente uma habilidade grande de compartilhar conhecimento e por isso que vale a pena a gente conhecer. Então, se não tem nenhuma pergunta, então vou convidar a Mariana para nos levar a uma experiência de meditação, para que nós possamos concluir, então, essa noite com essa energia, né, positiva. Convido vocês a estarem sempre conosco nas atividades, nas quartas-feiras e nas segundas-feiras, dentro do Centro Virtual Nacional. Essa aula foi gravada assim, nós poderemos disponibilizar no YouTube da editora Brahma Kumaris. Ok? Muitos agradecimentos no chat. Então, muito bom. Também agradeço por vocês que estavam aqui acompanhando, pela Kátia, que tem feito sempre esse cuidado, né, de convidar diferentes pessoas, trazer vários olhares, experiências e enriquecer aqui o, esse acervo, né, de trocas virtuais. Então, a gente vai para uma meditação para finalizar nosso encontro. Então, eu convido que cada um de vocês se sinta bem confortável no local em que você está, que respire com leveza, com calma. O seu olhar pode estar focado em algum ponto. Comece a perceber o seu próprio movimento físico, sua respiração.
como, como a sua respiração, como o movimento do seu corpo está conectado com o que você está sentindo. Vá levando a atenção para esse mundo interno dos pensamentos, dos sentimentos. Esse é o filme que você cria dentro de você. De acordo com os pensamentos, a qualidade do que você sente. Isso interfere na interpretação das cenas, na maneira como você responde a elas. Agora então, eu começo um mergulho interno em direção ao meu estado original, as minhas qualidades enquanto alma, enquanto ser consciente. Repita mentalmente: eu, o ser consciente, sou pacífico. Repita mais uma vez: eu, o ser consciente, sou pacífico. E sinta essa energia da paz. Sinta que você realmente é paz. Da mesma forma, experimente o seu estado de felicidade, de estar satisfeito consigo mesmo.
eu crio pensamentos positivos. Eu reconheço que eu sou um ser valioso neste mundo. Que o meu estado de felicidade tem algo a contribuir nos relacionamentos, na atmosfera. E nesse estado de contato consigo mesmo, eu consigo me abrir, captar, sentir a energia divina, sentir profundo amor e o poder que Deus tem a me oferecer, o olhar puro que Ele tem em relação a mim. Eu sinto essa energia chegando como se fosse raios de um sol muito brilhante, alcançando a minha mente, alcançando meus sentimentos. E eu me proponho a absorver essa visão tão pura ao longo dos meus dias, trazendo para a prática essa positividade, transformando os relacionamentos, transformando problemas em oportunidades. Saudações de paz, desejo uma boa noite a todos e até breve. Om Shanti.